Meus irmãos, vamos seguir o livro de Atos, hoje capítulo 2, versos 37 em diante. Algumas partes da lição de hoje que eu usei foram baseadas no comentário do pastor Hernandes Dias. Também farei breve citação de pastor Augusto Nicodemos, especialmente da pregação que ele fez ontem, lá na Igreja Presbiteriana Central. Não sei quantos estiveram lá, eu estive ontem à noite e vou fazer uma breve citação, porque tem total relação com esse texto aqui, o que ele falou ontem. Agradeço também publicamente pela nossa igreja mãe. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder ter estado lá ontem, relembrando o tempo que passei lá, tudo que Deus fez na minha vida, tudo que aquela igreja significa para mim e para nós. Então, damos graças ao Senhor pelos 85 anos de bênção daquela igreja nessa cidade. E nós também estamos incluídos entre os seus filhos. Vamos ler, deixa eu abrir aqui, Atos 2, 37. Já agora, no início, leremos também o texto de Mateus 13 a 20, logo após a leitura deste de Atos. Então, meus irmãos, o texto que leremos, do 37 até o 47, eles são, especialmente os versos 37 a 41, são os efeitos do sermão de Pedro. Então, já foi estudado na aula passada, o conteúdo do sermão de Pedro. Então, aqui é o efeito nos judeus, naqueles que ouviram o sermão. O que aconteceu com eles? O arrependimento, a fé. O sermão verdadeiro, ele faz isso, ele provoca uma mudança, provoca um arrependimento. É um estímulo, digamos assim, um exemplo, um padrão bíblico para nós pastores e para a igreja. O que é que nós devemos pregar? Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que revela Cristo. Então, se torna um padrão para a igreja. É um modelo apostólico aqui de pregação, um sermão que causou um efeito maravilhoso de arrependimento, de transformação. Hernandes Dias, ele chama a atenção que nesse texto aqui, antes de falar sobre as bênçãos, os privilégios de serem filhos de Deus, o sermão, ele fere o coração das pessoas antes de curar. Isso é muito interessante. Muitas igrejas, nós mesmos podemos cair nesse erro, de viver pregando o que as pessoas querem ouvir. E Pedro não faz isso, ele prega pelo poder do Espírito Santo, ele prega a verdade que fere os corações, incomoda, mas depois gera cura, gera salvação, gera perdão. Não antes de mostrar o erro. Então isso é um padrão do sermão. E por ser de Deus, por ser um padrão correto, ele causa um efeito maravilhoso na vida dos ouvintes, de tal forma que 3.000 são batizados. 3.000 são batizados. E depois nós veremos nos versos 42 a 47 como era que vivia esses primeiros cristãos, a igreja primitiva. Aqui também se torna um padrão. De certa forma, para nós, é um padrão, não é? Parece de perfeição. A gente olha assim, nós queríamos ser uma igreja assim também. É o início da igreja, Pentecostes e o desenrolar, a cruz, tudo isso é o nascer da igreja do Novo Testamento. Se torna um padrão, mas não devemos pensar que era uma igreja perfeita, porque logo você continua lendo o livro de Atos, você vê que vão aparecer os problemas nessa igreja aqui. Nesses versos não aparece, só aparecem as virtudes, o padrão apostólico. Mas logo Ananias e Safira chega, logo as perseguições, logo dificuldades nessa igreja que não é perfeita. Só Cristo, o Senhor,
o nosso cabeça, o cabeça da igreja, ele é perfeito. No entanto, é um padrão, nós devemos querer ser assim. Vamos ler Atos 2, 37 a 47. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina. Eu queria que vocês lessem essa parte juntos, está aqui no nosso, sendo mostrado, eu queria que vocês lessem, ou pela mesma tradução. Leiam, por favor. E perseveravam. Podem seguir, até o 47. Amém. Vamos ainda ler outro texto, Mateus 16, 13 a 20, que fala sobre o ser igreja. O que é ser igreja? Foi a pregação de pastor Augustus ontem à noite, lá na Presbiteriana Central. Um texto maravilhoso, discutido pelos teólogos, né? Vários questionamentos importantes sobre o que é ser igreja, qual a função da igreja. Nós temos aqui também respondido por Jesus. Mateus 16, versos 13 a 20. A confissão de Pedro. Tem certa relação com o texto de Atos, né, porque lá era o sermão de Pedro, ali, sermão primeiro da igreja primitiva. Aqui também a pergunta de Pedro traz luz, a resposta de Jesus a Pedro traz luz sobre a identidade da igreja, qual a função da igreja, qual a autoridade da igreja, quem é o cabeça da igreja, tudo isso também aqui está explícito, por isso resolvi também ler esse texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves, o reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Senhor, tão maravilhoso ver a igreja primitiva, ver a autoridade da igreja, ver que fazemos parte dela, que privilégio. Ver também que um dia no céu a tua igreja, a família de Deus, estará completa, estará reunida para todo sempre, Senhor. Que veremos a Deus, estaremos juntos, somos filhos de Deus, como lemos também em 1 João. Que essas verdades possam provocar em nós alegria, arrependimento, entendimento do que é ser igreja, e assim possamos ser fortalecidos nessa manhã. Ajuda-nos, aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Para onde iremos, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós vemos que o milagre, são palavras de pastor Hernandes, o milagre pode atrair multidões, mas não consegue, digamos assim, convertê-las. A gente vê que quando o Espírito, não é, desce ali sobre aqueles 120, atrai uma grande multidão, Jerusalém, vem muitas pessoas de fora ali. No entanto, provavelmente só a partir do sermão de Pedro, quando ele explica, ele mostra o que era que estava acontecendo. Eles não estavam embriagados, mas era a promessa de Joel, era o que foi profetizado por Davi que estava acontecendo. E ali Pedro explica, prega a palavra, o arrependimento, a fé, o poder de Cristo ressuscitado. Quando eles escutam isso, eles perguntam o que fazer, eles se sentem compungidos. E assim é o efeito do sermão, o efeito da palavra de Deus. Então, Hernandes defende isso. Eu achei interessante, que o milagre, às vezes, atrai multidões, curiosos, mas muitas vezes eles não se convertem. Às vezes permanecem incrédulos. Agora, pela palavra, pelo evangelho, pelo poder do Espírito, através da mensagem, do sermão aqui de Pedro, mas da mensagem de cada um de nós também, porque nós temos essa autoridade. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que lemos em Mateus era para os apóstolos, mas aqui em Mateus mesmo é dita a mesma autoridade para a igreja. O evangelho está na igreja. É através do evangelho que nós ligamos e desligamos. Digamos assim, não é na autoridade nossa, não é na autoridade do Papa, mas é na autoridade de Cristo. Ele é que é o Senhor. E a partir da mensagem da igreja, as pessoas são ligadas a Cristo, são trazidas para a igreja. Então, é o sermão, né? Não é o milagre, ele pode até servir de sinal, o início ali, a curiosidade, o temor, mas é a palavra, a pregação do evangelho que vai salvar as pessoas. No verso 36, já foi dada essa aula, eu quero apenas recapitular um pouco aí de Atos 2. Verso 36, final da aula passada. Temos a descida do Espírito Santo, no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, veja o que Pedro faz, pelo poder do Espírito Santo, né? Ele mostra a culpa deles, depois ele oferece o perdão. Depois ele oferece a graça da salvação. Mas ele diz que eles crucificaram Jesus. Claro que havia um plano, um decreto de Deus. Cristo tinha que ser crucificado. Não é qualquer morte, mas era um plano de Deus. E Pedro explica isso. No entanto, Pedro aplica a vida deles, dizendo, vocês que mataram Jesus. E isso causa essa consciência que o pecador precisa ter. Eu estou perdido. Ai de mim, eu preciso da graça, eu preciso do evangelho. E provoca, no verso 37 em diante, que já lemos, quando diz que, ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhe
o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja que esse texto mostra o pecador se interessando pela mensagem. Como fruto da explicação, como fruto da pregação, eles dizem: que faremos? Nós vemos também aqui em Atos 17 a 16, o carcereiro, quando ele vê ali o poder de Deus, quando ele vê o que Deus faz, ele diz: que farei para ser salvo? Ele ia tirar a própria vida. E isso é interessante, como se nós vivermos o Evangelho, se nós pregarmos o Evangelho, as pessoas poderão nos perguntar da mesma forma: o que é isso? Que mensagem é essa? Por que você age assim? Eu quero saber. É como se nós vivermos o que Deus quer, as pessoas poderão até se interessar pelo Evangelho. A gente vê aqui também que a igreja, nessa época, ela tinha a simpatia do povo. Singeleza de coração, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja tem a simpatia, claro que a igreja foi perseguida, mas de certa forma a igreja também tinha a simpatia da população e das pessoas. Claro que logo começaram a perseguição. E no discurso de Pedro, ele mostra que Jesus é o Messias de Deus, anunciado no Antigo Testamento. Eu gosto sempre de lembrar, né? Aqui é o Pedro, depois de ser provado, depois de ser peneirado por Satanás, Jesus avisou para ele. Jesus disse: Satanás quer peneirar-vos, não só ele, mas os apóstolos. Agora, depois que você passar por isso, você ajudará os irmãos. Então, aqui em Atos, nós vemos Pedro, depois de provado, depois de ser peneirado, agora amadurecido, ele é uma bênção para a igreja. Acho que é a segunda vez que Pedro fala, né? A narração aqui de Lucas, a segunda fala, acredito que é de Pedro diferente. Pedro agora ajudando a igreja, ajudando os irmãos, e ali sendo um líder. Então, Pedro, agora podendo ser uma grande bênção, ele explica, ele localiza o que era que estava acontecendo. Eles não estão embriagados, mas ele fala do Antigo Testamento, dos profetas, das promessas de Deus, que Jesus era o Messias. E ontem, na pregação de pastor Augusto Nicodemos, ele, no texto que foi lido de Mateus, ele mostrou, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu acho que são essas palavras, depois eu vou ver direitinho. Mas, enfim, Pedro reconhece a divindade de Cristo. E é a marca fundamental de ser um discípulo. Ninguém pode ser crente se não acreditar nisso. Que Cristo é o Messias prometido. E é isso que Pedro faz nesse sermão. Pedro, ele sai localizando, ele sai dizendo: Davi profetizou, Joel profetizou, ele é o Messias. É a exigência básica para sermos igreja. Essa igreja que está nascendo aqui era a primeira confissão de fé. Se alguém não conseguisse crer que Jesus era o Messias, não era discípulo, não era crente. Então isso é uma primeira bênção de sermos igreja. Claro que é um entendimento, receber luz, reconhecer que Ele é esse prometido, Ele é o Filho de Deus. Pedro, ele faz isso aqui, ele mostra que Jesus é o Messias de Deus, anunciado no Antigo Testamento. Ele mostra também que Ele é o Senhor exaltado e o Rei vencedor. Ele mostra o cumprimento de Joel, não estavam embriagados. Ele mostra que Jesus ressuscitou como profetizou Davi. Qual o propósito da pregação dele e da igreja ainda hoje em dia? É gerar a agonia do arrependimento. Nós vemos aqui que quando compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Verso 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito.
Então, a pregação verdadeira, como essa que Pedro fez, ela gera essa agonia do arrependimento. Hernandes, comentando isso, ele diz que certamente falta em nós, na igreja moderna, lágrimas. Muitas vezes, falta em nós esse arrependimento. Ele até comentando, diz que muitas igrejas falam em possessão demoníaca, as pessoas precisam do mundo ser libertas, estão assim sofrendo, as pessoas estão deprimidas. É verdade, mas antes disso, as pessoas precisam de um arrependimento. Muitas vezes a cura para essas pessoas, primeiro deve haver um arrependimento. É o início da libertação. O efeito da pregação de Pedro foi eles compungiram-se, eles pediram o que fazer, o que é isso? Aquele arrependimento que só Deus, pelo poder do Evangelho, pode gerar no coração de pecadores. Nós precisamos, o que é arrependimento? É abandonar o pecado, é a consciência, é o temor a Deus, é isso que a igreja primitiva vivia. Eles viviam no temor de Deus, uma vida de arrependimento, não só aquele arrependimento inicial, não só o reconhecimento de que Cristo é de fato o Salvador, o Messias, mas uma vida de arrependimento. E batismo também. Nós vemos aqui que eram marcas da igreja. João Batista, no seu ministério, chamava as pessoas ao arrependimento. Jesus chamava ao arrependimento, ensinou em Mateus 28, está escrito, ide por todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Então Jesus pregava, falou sobre o arrependimento, e é essa mensagem da igreja. Nós somos chamados a viver esse temor, esse arrependimento. O Espírito Santo que eles receberam gera essa marca de arrependimento, essa consciência. Vivemos diante de Deus. Verso 29. Ele diz que essa promessa de salvação, do senhorio de Cristo, do poder do Espírito Santo, é para vós outros, quer dizer, os judeus que estavam ali, foram os primeiros a ouvir esse sermão. A promessa era para eles, inicialmente os judeus, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Através desse verso 39, nós somos incluídos também, os gentios, a promessa feita no Antigo Testamento, agora cumprida em Pentecostes, era para os judeus, eles foram os primeiros ali, eles esperavam a bênção prometida a Abraão. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as profecias de Isaías se cumprem plenamente em Cristo. Primeiramente para o judeu, mas também para o grego, mas também todos os que estão longe, que no contexto de Atos era Roma, todos que estão longe e todos os gentios que o Senhor Jesus Cristo chamar, em todas as épocas, até o final. Então é uma promessa para nós, para todos os arrependidos, todos os que creem, para nossos filhos, para todos que estão longe, para as pessoas que estão longe do Evangelho, para os países mais longínquos, era essa promessa. Que promessa a igreja tem? De fato, que privilégio! O presbítero Betânio falou no início do curso, de sermos filhos de Deus, baseados lá em 1 João. Nós um dia veremos a Deus. Quem tem essas promessas purifica-se a si mesmo, arrepende-se, vive no temor de Deus. Que privilégio é sermos família de Deus, é termos uma igreja. Veremos daqui a pouco as características da igreja. Isso é uma grande bênção na vida, é uma ideia divina. Só podia ser algo de Deus, criar a igreja. Que bênção é podermos participar do corpo de Cristo. É para nós, nossos filhos, versos 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, o que lhes
aceitaram a palavra foram batizados, né? Outra marca da igreja, o ser batizado. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 120, 3.000, 5.000, multidões, e assim a igreja vai crescendo e se fortalecendo. Nesse texto também nós devemos lembrar do nosso fim, onde a igreja estará reunida na eternidade. Nós devemos ansiar isso. Também nós vemos que a igreja do Novo Testamento começa aqui, começa na cruz, começa em Pentecostes. No entanto, a igreja, ela já existe desde o início, desde a eternidade. O Cordeiro já foi morto. Também no Antigo Testamento, né, o povo de Deus, o povo da aliança, é uma só igreja, um só povo. Mas sempre é bom a gente lembrar, a igreja do Novo Testamento é aqui iniciada. Vamos ver agora algumas características dessa igreja arrependida, dessa igreja que recebeu o poder do Espírito Santo e que reconhece Jesus como Messias, o ressuscitado, aquele que foi exaltado. Interessante lembrar que quem não reconhece isso não é cristão. Quem não reconhece que Cristo ressuscitou, que Ele é exaltado, que Ele é o Salvador, não é uma igreja cristã. Daí nós identificarmos as seitas e as heresias. Esse é o primeira peneira, digamos assim, para se ver quem é uma seita. Inclusive, essa semana, algum irmão me mandou uma mensagem, eu não consegui reconhecer, foi pelo WhatsApp. Pela foto não deu para conhecer, mas ele me perguntava, né, pastor, sobre tal igreja, é uma igreja séria, é uma seita, é uma heresia? Aí, essa semana eu vou falar para ele, né, eu vou estudar um pouco sobre a igreja que ele perguntou, eu não quero citar aqui, mas provavelmente é uma seita. E a primeira característica é essa, será que eles reconhecem que Jesus é esse Messias? Se não é uma igreja cristã. Já se enquadra logo na primeira sobre as seitas. A igreja, vamos seguir aqui. A igreja, como viviam os convertidos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a fidelidade à palavra de Deus. É uma marca apostólica, é uma marca da igreja em todas as épocas. Uma igreja que procura ser fiel à palavra. Uma igreja que procura conhecer, estudar a doutrina. É a marca da igreja primitiva e deve ser a marca de toda a igreja verdadeira. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então é o ensino apostólico, é tudo aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, foram testemunhas, viram, receberam os ensinamentos de Jesus quando ele ressuscitou. Ele passa 40 dias aqui ensinando tudo que, no tempo do seu ministério, ele ensinou, tudo que os apóstolos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Todas essas doutrinas são a base apostólica deles e nossa, não podemos mudar. É a fidelidade à palavra de Deus. Nós devemos observar isso, né? Existe todo tipo de igreja mais fiel, menos fiel à palavra. Então, por essa característica que nós podemos medir uma igreja fiel, uma igreja saudável, uma igreja que vale a pena a gente congregar, que vale a pena a gente ver. É uma igreja que se esforça pelo ensino. Veja também que a característica principal que Jesus disse, né? Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar. A marca principal da igreja não eram os milagres, não eram os prodígios, isso acontecia, pode acontecer ainda hoje, mas a marca principal era o ensino. A igreja que ama o ensino e é fiel ao ensino de Cristo, o ensino apostólico. A outra característica é que eles perseveravam na comunhão. Desde o início do livro de Atos, nós vemos que os 120 perseveravam em oração, na comunhão, estavam juntos,
ficavam ali no cenáculo, iam para o templo, esperando a promessa. Então, isso eles perseveraram, não só no início, depois de Pentecostes, e assim a igreja seguiu, perseverantes também na comunhão. Eles amavam partir o pão juntos, isso tinha a ver com a Santa Ceia, isso tinha a ver com as refeições que eles faziam, eles gostavam de estar juntos, eles amavam uns aos outros, era aquela igreja que tinha prazer em estar perto um do outro, se importava com as necessidades um dos outros. Se havia algum necessitado, eles procuravam ali ajudar, e essa era a comunhão. A união também nas orações, no partir do pão e nas orações. A igreja aprendeu desde cedo a orar. Como eles oravam? Pedro foi preso, a igreja orava, ele foi solto. Tiago também foi Pedro, certamente a igreja orava, Deus não soltou Tiago, Tiago foi morto, mas eles perseveravam na oração mesmo assim. Jesus orava ali antes de ir para o Calvário, então era uma marca da igreja, a oração. A igreja não sobrevive sem oração, é por meio da oração que a igreja recebe força, graça, perseverança. Nós devemos querer ter uma vida de oração. Perseveravam nas orações, no partir do pão. Quão importante é a gente participar também da Santa Ceia. É na Santa Ceia que nós fazemos a nossa confissão de fé. A primeira confissão de fé deles era essa, é dizer, Jesus é o Messias. Ainda hoje nós fazemos essa confissão na Santa Ceia. Nós cremos, nós esperamos a vida eterna, somos um corpo, perseverantes nas orações. Em cada alma havia temor, provocado pelo sermão, provocado pelo Espírito. É viver uma vida de temor diante de Deus, de santidade, de arrependimento, um arrependimento contínuo, sempre. É algo que se inicia quando somos convertidos, mas esse temor dura a vida inteira, a grandeza de Deus, a consciência de quem Deus é, eles tinham e nós devemos ter essa marca também. Havia temor em cada alma. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Haviam milagres, haviam muitos prodígios. Os apóstolos, eles tinham esses dons de cura sobrenaturais. Eles tinham visto Jesus ressuscitado. Eram dons específicos. Claro que ainda hoje pode acontecer, Deus é soberano. No entanto, eles tinham uma marca apostólica, era algo que Deus deu a eles porque eles eram testemunhas fundamentais. Deus pode fazer em nossas vidas também? Pode. Quantos milagres, certamente cada um de nós tem vivido pelo poder do Evangelho. A conversão é o maior milagre. Nós crermos em Cristo, nós nos arrependermos do pecado, é o maior milagre de todos. Então, se cada um, eu sei que se nós pudéssemos, eu perguntasse aqui, cada um poderia dizer, minha conversão foi um milagre, eu era rebelde, eu não cria no Evangelho, mas o Espírito veio, eu entendi, é um milagre a conversão. Nas nossas vidas, nas nossas famílias, ontem mesmo na Presbiteriana Central, participei do culto, como eu me lembrei de quantos milagres Deus fez na minha vida, no tempo que eu recebi o ensino, ouvi pregações, fui cuidado, fui recebido ali na igreja com tanto carinho, cheguei aos 8 anos de idade, saí da igreja, voltei aos 16, então era milagre, que na época eu nem via direito. Agora, anos depois, eu posso ver o cuidado de Deus, da igreja, como é bom ter uma igreja, como é bom participar dos milagres de Deus em comunidade. Então havia milagres, há milagres também em nosso meio ainda hoje. Prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa questão da unidade. A igreja de Cristo, através da obra de Cristo, ele nos fez um. No entanto, nós devemos nos esforçar para que essa unidade seja verdadeira. Isso requer esforço, amor,
perdão. Isso requer renúncia para que a gente consiga viver juntos em unidade. Claro que tem dias que a gente se ama, tem dias que é tão bom, a gente ri junto, é maravilhoso estar no meio do povo de Deus, mas tem dias que não é. Tem dias que a gente só vê os defeitos, tem dia que a gente questiona, tem dia que a gente tem raiva dos irmãos, mas porque somos um em Cristo, aí pelo temor de Deus a gente se humilha, a gente perdoa e vale a pena. A gente é abençoado quando a gente é humilde, quando a gente é unido, o Senhor abençoa a sua igreja. Nós somos um em Cristo, porque foi Cristo que fez isso em nós. Não é pela nossa capacidade. Agora, porque isso é verdade, nós nos esforçamos, nós renunciamos, nós perdoamos e procuramos estar juntos. E eles tinham tudo em comum. Como é bom também a gente ver, né? Às vezes a gente olha assim e a gente diz, não, isso não acontece mais. É só nessa igreja primitiva. Ah, como eu queria que fosse assim. E um irmão precisasse, os outros ajudassem. Ah, como seria bom. Mas, meus irmãos, é verdade. Claro que aqui eles viveram algo intenso, algo marcante, não é? Eles vendiam as propriedades, traziam para os apóstolos distribuíam, era algo muito forte, muito grande. Mas, ainda hoje, nós devemos viver algo, pelo menos parecido com isso, de se preocupar, de orar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E, como eu disse, particularmente eu posso dizer como eu recebi da Igreja Presbiteriana Central o carinho, a atenção, momentos difíceis da minha vida, os irmãos me ajudaram, tanta coisa que eu posso dizer, eu vivi isso aqui também. Eu vivi, os irmãos, né, hoje eu vejo com mais clareza que bênção, que amor, que o corpo de Cristo. Ai de nós se não fosse a igreja. Como às vezes a gente só vê, tinha época que eu tinha raiva da Igreja Presbiteriana Central. Eu passava de longe assim, eu nem gostava da igreja. Eu olhava assim, dizendo, eu não dizia não, porque eu não tinha nem consciência, mas era como se pela minha ação eu estava dizendo, não gosto dessa igreja, nunca mais eu entro aqui. Aí quando Deus me quebranta, quando o evangelho chega, aí pronto, aí eu me arrependo, volto para a igreja, e que seria de mim sem a igreja, apesar dela ser imperfeita. Mas que bênção, foi lá que eu aprendi os sermões, o ensino. Como aqui nós estamos vendo o efeito do sermão, a gente vai ouvindo, vai sendo transformado, vai dando valor, vai perdoando os irmãos e entendendo o nosso espaço no corpo de Cristo. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É importante o amor que eles tinham pelo templo. Cenáculo, templo, na casa um dos outros. Os cultos muitas vezes eram nas casas dos irmãos. Eles também estavam nessa época, na intermediária, Antigo Testamento e Novo, eles iam ao templo. Então, como é importante? Sabemos que a ênfase do Novo Testamento não está no templo físico, mas juntos somos o templo. Cada um de nós uma pedrinha. No entanto, ainda hoje nós precisamos de um lugar para nos reunir, a igreja, o templo, a casa de Deus. Como nós devemos amar a casa de Deus, amar estar junto, amar o templo, amar a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos amar o templo. Eu vi uma mensagem essa semana na rádio de um pastor aqui da Congregacional Central e ele dizia sobre isso. Ele falava que ele amava ir para a igreja. Não só porque ele tinha responsabilidades de pastor. Ele precisava ir para a igreja porque ele era o pastor. Mas ele disse, irmãos, não é por isso.
Eu vou para a igreja porque eu amo a igreja, eu quero adorar a Deus junto com os irmãos. Não é porque eu sou o pastor que eu amo a igreja, não. Eu achei tão bonito ele falar isso. Como a gente deve amar, não porque a gente vem fazer algo na igreja. Eu vou fazer o louvor, eu vou hoje. Eu tenho uma responsabilidade. Não. Estar na casa de Deus, amar, é diante de Deus. Somos filhos de Deus, somos igreja, amar a casa de Deus. Perdoar os irmãos, estar juntos, valorizar. A igreja tinha essa característica, unânimes no templo, num só propósito eles oravam, num só propósito adoravam, o Deus soberano. Assim deve ser nos nossos cultos, juntos, a mesma fé, ali todo mundo no temor, adorando, cantando a mesma música, né? Se a gente canta, Ele exaltado, Ele é o Senhor, todos no seu coração, concordando, orando. É uma unidade de adoração, de oração, de pensamento. Isso é um esforço. Isso é um esforço, mas o Espírito nos ajuda na adoração, na oração. Nas refeições, partir do pão de casa em casa. Algumas pessoas brincam, né, dizendo que crente gosta de comer. Aqui nós vemos eles comendo juntos. Ontem em Pedra d'Água, eu comi demais, irmãos. Teve uma reunião lá das mulheres, aí teve um lanche lá. Aí quando eu já cheguei com fome. Agora eu vou dizer meu pecado. Cheguei com Simone, a doutora Palmarisa também foi com a gente, as irmãs da SAF. Aí eu no caminho já ia dizendo Simone, eu disse, Simone, meu estômago está meio doendo, eu estou com fome. Aí quando eu cheguei, o lanche já estava pronto da SAF. Eu olhei assim, eu tive vontade de beliscar, mas eu digo, eu não vou fazer isso não. Aí me contive, só que eu não aguentei. Eu fui para a mercearia que estava do lado e fui comer. Aí comi doce de leite, doce de mamão, acho que era com rapadura. Aí achei pouco, comprei uma bolacha 7 capas, comi quase toda, passei mal depois. E ainda achei pouco, comi uma geleia de mocotó. Meu Deus, aí teve um presbítero que foi com a gente, aí ele ficou brincando no final, disse, eu estou gostando de andar com o pastor Flávio, porque ele come, eu digo, misericórdia, que vergonha. Eu já me arrependi, irmãos, eu pedi perdão ao Senhor, não é? E ainda lanchei quando teve o lanche da SAF, ainda lanchei, misericórdia, eu nunca mais tinha feito isso. Mas eu me arrependi, verdade. Eu cheguei em casa, ai, Senhor, me perdoa, que mau exemplo eu dei, não é? Mas eu estou dizendo isso de 3 semanas treinando para perder os quilos de ontem, né? Meu Deus, quanto esforço, só por causa de uma besteira. Mas Deus nos perdoa. Né? Ainda agora, no início do culto, o Betânio falou sobre isso também. Não é quando a gente peca, a gente não deve se desanimar, não, né, Betânio? A gente pede perdão e recomeça, né? Mas eu estou brincando, foi verdade, mas só para mostrar como é bom estar com os irmãos lá, a gente conversando, com o presbítero, ali conversando, mesmo na mercearia, eram conversas sadias entre os irmãos, e é porque era uma reunião só de mulheres. Aí os homens me seguiram para o lanche, tá? Mas deu tudo certo no final. Então, eles gostavam de estar juntos. Foi tão bom conversar ali com os irmãos de Pedra d'Água, tantas conversas, tantos planos, saiu tanta coisa boa. Eles querem evangelizar lá num povoado próximo, a gente combinou, vamos orar por isso, talvez façamos um avanço missionário lá, tudo fruto da conversa ali entre os irmãos. Enquanto as mulheres estavam na palestra, a gente conversava, a gente tinha paciência um com o outro, às vezes saía uma besteira, às vezes alguém dizia uma besteira, a gente desconsidera. Assim é o povo de Deus. É bom estar junto do povo de Deus. Eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, a tarefa da igreja é testemunhar, é pregar. Quem acrescenta os salvos é Deus. Nós somos chamados a testemunhar, a proclamar, a ser fiel na proclamação. Nós não salvamos ninguém por nós mesmos, mas Deus usa a igreja por meio do evangelho, por meio da pregação, e Ele vai acrescentando,
quase 3.000 nesse dia, depois sobe a 5.000 e assim a igreja vai crescendo, porque é Deus que salva. Nossa tarefa é testemunhar. Meus irmãos, vamos agora, caminhando para o final, vamos dar uma olhadinha no texto de Mateus 13 a 20, que foi lido no início. Mateus 16, melhor dizendo, 13 a 20. Meus irmãos, essa foi a pregação de pastor Augustus ontem, e eu vou brevemente só usar aqui para complementar esse texto de Atos, que tem muito a ver, de forma bem breve, e assim a gente finaliza. Nós vemos aqui a confissão de Pedro, e primeiramente eu quero destacar, Jesus faz uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Né? Essa expressão, Filho de Deus, Filho do Homem, é preferida por Jesus. Ele é o Filho do Homem, ele se fez homem para fundar a sua igreja, para nos salvar. Ele é o fundamento da igreja, Cristo, o Senhor. Ele é o Filho do Homem, ele se tornou homem. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outro é Elias, outro Jeremias, algum dos profetas. Então, é uma ideia errada que os judeus tinham, como Augustus explicou ontem. Provavelmente, no cativeiro babilônico, os judeus aprenderam essa ideia errada da reencarnação. Então, havia ensinos errados entre os judeus. Por isso que eles diziam, será que Jesus não é João Batista que reencarnou? Será que não é Elias? Será que não é Jeremias, um dos profetas que haviam morrido? Elias não, tinha subido aos céus. Então era um erro entre os judeus, talvez por serem contaminados com doutrinas erradas na época do cativeiro babilônico. Mas Jesus corrige, né? O evangelho corrigiria tudo aquilo na vida dele, essa ideia de reencarnação. Depois Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus quer saber o que os discípulos achavam dele. Não o que os de fora achavam, mas os judeus de fora da igreja. Mas agora a igreja, o que era que a igreja achava de Jesus? Respondeu Pedro, em nome de todos os discípulos, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, está aí, nessa confissão maravilhosa de Pedro e da igreja primitiva. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não só o Filho do homem, mas o Deus homem, o Filho de Deus vivo, é a primeira confissão de fé da igreja, como eu já falei anteriormente. Quem não crê nisso não é nem igreja, não é nem cristão. Certamente é uma seita. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, né? Feliz és, Pedro, feliz é a igreja que reconhece isso. Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nós vemos aqui que foi o Pai que revelou a Pedro isso. Como Augusto disse, nós só somos igreja porque o Pai nos revelou Cristo. Então, para fazer parte da igreja, são pessoas chamadas. Foi o Espírito que nos chamou. Nós entendemos, nós cremos, Deus nos deu fé. A fé é um dom de Deus, é o chamado de Deus. É tão importante isso. Essa igreja primitiva que acabamos de estudar, ela só era assim porque foi o Espírito que capacitou. Foi Deus que os chamou. Foi Deus Pai que revelou. Por isso que aquela igreja primitiva era daquela forma. Não era obra deles. Nem essa igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela foi baseada em Pedro, homem. Não, Pedro errou, logo mais na frente, Jesus vai dizer que é necessário ele ir a Jerusalém, necessário que ele morresse, ressuscitar, e Pedro se levanta dizendo, não, tu não vais não, Senhor. Aí Jesus repreende ele, tu só pensa nas coisas dos homens, Pedro. Então, jamais a igreja poderia ser alicerçada no homem, Pedro.
mas alicerçada no que Pedro acabou de dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então é o alicerce da igreja, não é Pedro, mas é sim a doutrina de que ele é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como já disse, o fundamento não é Pedro, é Cristo. E sendo Cristo, as portas do inferno não prevalecerão nunca contra a igreja, a morte, o inferno, as perseguições. Sempre a igreja vai prevalecer, porque é obra divina, é Deus que guarda a sua igreja. Essa mesma igreja de Atos é a mesma que continua em séculos, e essa promessa tem se cumprido até o fim, até o fim. As igrejas humanas às vezes fecham, mas a igreja invisível, ela é guardada. Até o final o Senhor guardará a sua igreja. Finalizando, verso 19 e 20, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, é isso, né? A autoridade da igreja. Veja só, o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, é a questão da autoridade que a igreja tem por causa do Evangelho. Não é por causa de Pedro, não é por causa do Papa, não é por causa de nenhum de nós, mas é por causa do Evangelho, é através do Evangelho que as pessoas são salvas, são admitidas na igreja, são ou então reprovadas se não se arrependerem e não buscarem o perdão. Quem condena o pecador é o Evangelho. O Evangelho tanto salva os arrependidos, quanto condena aqueles que têm coração duro. E assim, essa é a autoridade que Deus deu à igreja. É dele, né, compartilhada através do Evangelho para a igreja. Então é isso, meus irmãos. Deus nos abençoe, que tenhamos esse modelo aí de arrependimento. Pode dizer, irmã. De fato, aonde nós estivermos, seja num culto aqui na igreja, seja ao visitar outra igreja, nós devemos estar julgando todos os acontecimentos, a pregação pela palavra. Por isso que nós devemos conhecer a palavra. Então, numa hora dessa, claro que a gente deve estar ali julgando. Será que não é uma emoção? Será que não é um exagero? Então, de fato, já aconteceu isso comigo e eu ficava assim também. Eu dizia, meu Deus, né? A Bíblia diz, julgai todas as coisas pela palavra, e pelo que a gente vê, em muitas dessas igrejas, muitas vezes é um emocionalismo mesmo, uma falta de ordem e decência. Não quer dizer que Deus não possa derramar o seu poder na vida de alguém. Mesmo assim, nós devemos estar atentos para não sermos enganados e achar que o milagre ou que o sobrenatural vem antes do senhorio de Cristo. Será que essa igreja prega o senhorio de Cristo, o arrependimento, a fé? Muitas vezes, irmãos que na igreja fica, pula, dança, cai, tem uma vida cheia de pecado. Então, que poder de Deus é esse que não transforma a vida deles? Então, não é. Né? Então, claro que só quem julga é Deus, mas nós devemos estar atentos. Às vezes é só movimento, às vezes é só emoção. Dá uma semana a pessoa está com a vida no pecado de novo. Então, não foi uma obra de Deus. O sermão de Pedro aqui gerou um impacto, um arrependimento verdadeiro e duradouro. Um avivamento, uma salvação, um temor a Deus. Vamos observar, não devemos dar crédito de primeira, não. Eu faço exatamente isso. Eu observo, seja em qualquer igreja que eu esteja. Eu estive visitando em Recife, final de semana passado, uma igreja, foi uma bênção, um culto missionário, que, como eu fui abençoado, domingo de manhã, eu estava numa igreja presbiteriana lá em Recife, culto missionários, vários testemunhos, saí transbordante, uma igreja que investe muito em missões,
Cada foto que aparecia, nem todas, mas era: esse irmão aqui é filho de fulano, hoje é missionário não sei aonde. Eu só me lembrava da gente. Esse outro missionário, a irmã dele está aqui. Eu digo, que coisa linda, né? Uma igreja que vive missões, que envia seus filhos para missões. Mesmo assim, eu estava julgando todas as coisas. Tudo que falava, eu disse: será que eles estão certos? Será que está na palavra de Deus? Eles estão fazendo correto? Por isso que a doutrina dos apóstolos é quem nos livra do engano, de seitas ou de heresias, para que nós sejamos uma igreja fiel. Devemos ter essa postura. Em qualquer lugar. Ontem, Augusto Nicodemos estava pregando e eu lá do mesmo jeito, analisando, olhando. Nós não podemos abrir mão, porque só Cristo é o Senhor. Todos podem errar, mas a palavra de Deus não erra. Vamos finalizar, meus irmãos? Neto.